Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É um prazer para mim estar aqui com vocês para compartilhar aquela série de mensagens que tem como tema central a chave da felicidade e a saúde mental. Estamos vivendo num período de depressão, estresse, ansiedade e muitas outras enfermidades relacionadas à mente. E essas mensagens aqui, elas são mensagens especiais. Como você e eu podemos adquirir a saúde mental. E eu quero dizer para vocês que já estudamos aqui vários assuntos. Vimos aqui como triunfar sobre o medo. Vimos aqui como curar a angústia. E até estudamos para evitar a loucura. Também vimos esse tema. O último tema que estudamos foi o maior fator da saúde mental. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, muito especial, de grande importância. Eu tenho certeza que você vai gostar e você poderá tirar muitas lições para a tua vida. Na verdade, você vai tirar muitas lições. Você e eu vamos tirar lições para a nossa vida. Olha o tema de hoje: os paraísos artificiais. O que será isso? Nós vamos descobrir hoje quais são os paraísos artificiais. E tenho certeza que você vai gostar. Então seja bem-vindo, Deus abençoe você e toda a tua família, é meu sincero desejo. Eu gostaria de iniciar o tema de hoje falando para vocês que certo professor de química, ele era muito respeitado, ele de vida muito próspera. Ele se surpreendeu grandemente certo dia quando um psiquiatra acusou ele de beber por tendências neuróticas e não por necessidade. Então, com assombro, muito assustado e incrédulo, o professor respondeu: vocês, os psiquiatras, vocês sempre vê coisas, significados ocultos em costumes inocentes. Ora, eu bebo um trago antes de me apresentar aos meus alunos, porque devo ditar aos alunos à tarde. E a estas horas, minhas energias já são poucas. Mas o Senhor não bebe aos sábados nem aos domingos de tarde, quando não tem que ditar para os seus alunos. Como você me explica isto? Perguntou ali o psiquiatra. Ora, bem, respondeu ali o professor, com certa vacilação. A minha esposa, ela não gosta de me ver beber, então suponho que em atenção e respeito a ela, eu me abstenho da bebida no sábado e no domingo. Lamento não concordar com o senhor, disse o psiquiatra. O senhor tem medo de seus alunos. Esse copo de uísque que o senhor bebe antes de entrar na sala de aula lhe dá certa confiança em si mesmo, justamente do que carece normalmente. E não lhe parece estranho que se sinta conturbado ao ter que se apresentar diante de seus alunos, já que o senhor vem fazendo isso há quase 20 anos? O professor, ele não respondeu nada. Mas finalmente, meus amigos, ele falou: na verdade, você tem razão, doutor. Mas isto tem acontecido só nesses últimos 5 anos. Ultimamente é que tenho lançado mão dessa muleta. É ridículo de minha parte sentir medo diante de meus alunos. Se não conheço a matéria agora, não a conhecerei jamais. E tem o Senhor uma memória infalível, garanto, disse ali o psiquiatra para o professor. Realmente, o Senhor acertou, lhe disse o professor, mas não vejo como pude cair neste hábito neurótico, a menos que fosse para vencer debilidade que eu sentia depois de eu pegar uma gripe há uns 6 anos. Sem dúvida, eu continuei bebendo, porque havia adquirido algum medo imaginário. E é provável, disse ali o psiquiatra para o professor, o motivo plausível para beber, ou pelo menos que lhe parece plausível. E por isso você se dá ao hábito de beber. O seu hábito baseado na gripe pode ser legítimo, mas o seu valor terminou desde que sarou. Então, dizendo isto, o psiquiatra começou a sorrir. Mas o professor, meus queridos,
ele perguntou para o psiquiatra: diga-me, o doutor, como pode o senhor saber que eu bebo assim? Eu não me lembro de ter visto o senhor assistindo a uma das minhas aulas. Tem razão, disse ali o psiquiatra. Mas foi dois de seus alunos, eles me falaram e disseram que seu hálito tinha cheiro de uísque, que outros alunos também começaram a falar disso também. Meus amigos, meus queridos amigos, nós vamos ver agora como será que se adquire o hábito de beber. Assim como aquele professor adquiriu o hábito de beber, que sem dúvida ele se dera conta estava fazendo deteriorar a qualidade de seu ensinamento, muitas pessoas contraíram o hábito dos narcóticos em alguma oportunidade. Talvez depois de uma operação cirúrgica se lhes administrou morfina para aliviar a dor e o seu organismo não pôde passar sem ela. Transformaram-se em morfinomanos, quer dizer, que pertencem a uma das classes de neuróticos mais dignas de lástima. Outros provaram o ópio, a cocaína, repetiram pelas sensações agradáveis que experimentaram e quando quiseram, meus amigos, despertar-se, se livrar delas, acharam-se já escravizados pelo vício. Este já os arruinava física e financeiramente. Mas deixar a droga significa para eles sofrimentos atrozes e não tinham mais remédio senão continuar, conseguindo-a a custo de qualquer sacrifício. E o uso de tais coisas é o que cria os paraísos artificiais que nós estamos estudando. Desde os tempos de Kinsey e de Baudelaire, que eles tiveram uma grande experiência nos vícios do ópio e descreveram as sensações que ocasionaram, se fala desses famosos paraísos artificiais, ou seja, o mundo dos sonhos buscado pelos opinomanos, morfinomanos, cocainomanos, etc. Bem que esses neuróticos são demasiado numerosos. A questão, meus amigos, dos motivos psicológicos que impulsionam homens e mulheres a fazer uso do álcool e do fumo, já que esses dois narcóticos são de toda a lista os que mais se relacionam com as neuroses. Ao ver como diversos autores modernos colocam o alcoolismo entre as neuroses, ao falar da influência que em suas tristes façanhas exerce o álcool, além da tremenda corrosão coletiva social. O Dr. Ramos ele diz assim que o álcool ele atua em outra ordem de causas físicas e morais, determinando em uma pessoa um embotamento das faculdades afetivas, em outras pessoas uma exaltação homicida extraordinária. Evidentemente, meus amigos, o abuso do álcool, porque a embriaguez, com todo o seu acompanhamento de cenas repugnantes, constituía o estado quase habitual da classe baixa. O catedrático Dr. Manuel, ele afirmava que a eterna história do alcoolismo crônico, incêndios, assassínios, delírios ambiciosos, ultrajes públicos ao pudor, com as minúcias repugnantes do exibicionismo mais indecente, cleptomania e tudo quanto pôde produzir, a inteligência desequilibrada, no fundo de uma garrafa, diz o doutor, cabem todos os delitos e todas as maldades imagináveis. O álcool ele estimula, o álcool ele fecunda, ele desperta todo esse cúmulo de sentimentos que o homem herda e que a consciência
no estado de saúde, reprime com seu equilíbrio potente. Nós vamos ver nesse momento como se adquire a afeição ao álcool, à bebida. Na verdade, esta fase dos efeitos do álcool, que pode se chamar de delinquência coletiva ou de atentado contra a sociedade sobre qualquer vício. Não cabe dúvida, meus amigos, porém, de que a visão exata do que significa o costume de beber e as consequências que pode ter ajudarão muito a tomar a devida decisão. Nós vamos ver, nesse momento, o caso de uma mulher, de uma senhora de idade madura, porém ainda muito robusta, que vendeu um dia a sua propriedade, ali a sua propriedade rural, e a casa de campo, de acordo com um contrato de renda vitalícia. Quer dizer que ela iria recebendo um certo valor por ano, mas ela continuaria morando ali na propriedade, enquanto ela vivesse. E só por ocasião de sua morte ela passaria a propriedade para o comprador. Este comprador, ele tinha um depósito de bebidas. Levou uma vez um barrilzinho de vinho especial para a boa senhora. Pouco a pouco, ela se foi afeiçoando ao vinho, e esgotando o conteúdo ali do barrilzinho, o homem trazia outro barril, repetiu isso por muitas vezes, a intervalos que iam fazendo cada vez menores. E o resultado final, meus queridos amigos, foi que a pobre mulher morreu prematuramente, quando, segundo ali o comentário dos seus vizinhos e amigos, ali em seu próprio enterro, ela poderia haver vivido muitos anos, mas se ela não houvesse se entregado à bebida. Então, meus amigos, quando alguém reflexiona um pouco sobre os efeitos da bebida e se vê obrigado a concluir que deve haver no álcool algo que o torna nocivo para o consumo humano e que, portanto, não há segurança em limitar este consumo em quantidades reduzidas ou a bebidas de baixa fermentação, e é assim efetivamente muitas vezes tem sido o vinho e a cerveja tomados em copinhos com a comida, os culpados de que se despertasse o apetite por bebidas mais fortes, que levaram à ruína a pessoa que se afeiçoa ao seu consumo. Cai completamente o argumento daqueles que dizem que uma pessoa normal pode beber ou deixar de fazê-lo quando quiser, e que só as bebidas destiladas são as que produzem o alcoolismo. O Dr. Manuel, ele recorda pessoalmente haver conhecido ali na sua infância mais de um homem que se embriagava tomando apenas um bom vinho caseiro de uva. Há quase 50 anos, o Dr. Manuel vê ainda um velho amigo seu, o homem já de certa idade, porém de barba comprida, que se embriagava todos os dias com vinho. Assim não podia trabalhar. E com a bebida se esquecia de sua chácara e suas obrigações. Vivia num paraíso artificial, tão certamente como um opinomano ou um cocainomano. A criançada toda ali da aldeia se divertia com seus cantos e discursos incoerentes, e ele possivelmente se sentia feliz à sua maneira. Mas não podemos dizer, meus queridos, que a sua esposa passasse muitos momentos felizes, com a sobrecarga de trabalho, que para ela significava a preguiça de seu marido neurótico, e as contendas provocadas por sua constante embriaguez. O Dr. Manuel, ele afirma que, para ele, são maus o álcool
e o fumo, porque viciam e podem chegar a escravizar ao que se acostuma a fazer uso deles. Pelo menos o conceito do doutor diz que são maus também ainda, que em menor escala. O chá da Índia, o café e o chá, porque também seu consumo chega a ser um vício, mas o que se quer dizer ao afirmar, meus amigos, que uma substância forma hábito? Seria justo dizer que isso significa que o sistema nervoso se acostuma com ela? Ou melhor dito, com o efeito que ela produz? E em que consiste? Em que consiste o mecanismo do hábito? Não basta, meus amigos, dizer que o mal consiste em que o sistema nervoso necessita dose cada vez mais forte para sentir o efeito que o satisfaz, e que o que cria esse efeito é um produto tóxico ou venenoso. O organismo sofre grandemente. A deterioração provocada pelo envenenamento, tudo isto é verdade. Mas a raiz do mal está na busca ou no desejo mesmo do efeito prazenteiro que se sacrifica à saúde. Então, meus amigos, nós vamos ver nesse momento os efeitos físicos e psíquicos do álcool. Para um bem-estar psíquico passageiro, se preparam muitas dores físicas futuras, e não só físicas, mas também sofrimentos psíquicos, pois as alucinações do delírio, no qual naufraga muitas vezes o alcoólatra, ainda que sejam de causas imaginárias, não deixam de ser sofrimentos bem reais. O bem-estar físico e complexo que se obtém ao princípio com uma dose de álcool, que deve ir aumentando cada vez mais. Nós vamos ver nesse momento a sensação que o efeito do narcótico deixa no cérebro. E todos os homens da ciência, eles concordam, meus amigos, hoje, em que o álcool é um narcótico e não um estimulante. É de alívio porque anula primeiro os centros inibitórios da capa cortical e os centros encarregados de julgar, discernir, arrazoar, decidir, raciocinar. São os primeiros a adormecer. Por isto, um pouco de álcool basta para que a pessoa soltar a língua. Ela não vacila já em expressar uma opinião que os centros do juízo, se funcionassem, decidiriam se reservasse. Em outras circunstâncias, ficariam zangados. Certa escritora, uma vez, meus amigos, ela confessou que não provou mais o álcool desde o momento em que ela teve de ver uma foto sua tirada no momento em que ela acreditava estar perfeitamente sóbria e dona de seus atos. A influência de uns copos lhe haviam anuviado de tal modo a sua mente que, com toda franqueza, ela deixou-se fotografar quando, para se manter de pé, ela precisava estar completamente apoiada em dois amigos. Crendo estar isso fora de qualquer influência da bebida, ela acreditava que estava sóbria. Ela não sentia na mente, ou esta se deixava enganar, a ponto dela acreditar que estava lúcida, quando a condição física era tal que o corpo dela não podia conservar-se o equilíbrio. Quer dizer que dos centros corticais, o efeito do álcool havia chegado ao do cérebro, que controlam o equilíbrio. Sem dúvida, meus amigos, em tais condições fica também afetado o diencéfalo, como é bem conhecido. A segunda etapa dos efeitos da bebida é incitar a conduta talâmica da pessoa, a fazer ela valente e muitas vezes fazer a pessoa se sentir em condições de inferioridade. Nós vamos ver agora, meus amigos, o complexo do bebedor, isso mesmo. Ainda que sejam
enganosas as sensações que se tem quando o álcool é absorvido pelo sangue e chega ao cérebro. O fato é que são prazenteiras, quer dizer que se registram no inconsciente como lembranças de emoções gratas. A pessoa estava talvez aborrecida antes, sentia temores e desconforto com sua sorte, ou com seus chefes, ou com seus pais, ou pessoas queridas. Bebendo, a pessoa esqueceu tudo. Ela desfrutou de uma alegria velada. Dormiu depois melhor do que se seus problemas lhe houvesse estado incomodando. E no dia seguinte, a pessoa se entrega-se ao trabalho o melhor que pode. Talvez tenha algum remorso, mas à noite ela estará novamente tentando a buscar a sensação prazenteira na bebida. E assim, com a repetição, meus amigos, frequente, ela se vai criando o complexo que a tornará viciada na bebida. Mas é um complexo de cobardia. Não resolve os problemas. Os ressentimentos contra os chefes ou os pais podem ser resultado da exigência desses para o bem dela, para melhorar talvez no trabalho, para progredir nos estudos, etc. E a pessoa prefere deixar que sua mente se oxide, por assim dizer. Ela prefere fugir ao esforço mental, que significa aprender, em vez de ler algum bom livro. Prefere sair, passear com alguns amigos, talvez em busca de aventuras, ou simplesmente para passar o tempo. Ou pode ser que a pessoa se haja metido em dificuldades, em problemas por assuntos duvidosos. E a voz da consciência, meus amigos, une suas condenações aos de seus chefes e pais. Tudo isto é desagradável e a pessoa, ou até mesmo o jovem, prefere escapar em vez de resolver o assunto de uma vez por todas. E assim, meus amigos, novamente, cede ao sonho do álcool e das companhias que não significam nenhum progresso espiritual nem material. Com isso, o complexo se arraiga cada vez mais e pode chegar o momento, meus amigos, em que só a fé em Deus despertará de alguma maneira na consciência pela conversão. Pode livrar o homem ou a mulher ou também um jovem que é agora um alcoólatra, quer dizer, um enfermo de neurose grave. Então, meus queridos amigos, considerar o alcoolismo como enfermidade grave que requer o auxílio divino tem sido o mais positivo e eficiente fator do êxito. A organização do Alcoólicos Anônimos em dezenas de cidades, ela encontra alguém agora, locais agradáveis, aonde certas noites da semana se realizam reuniões às quais se dá boas-vindas aos alcoólatras. Falam 3 ou 4 pessoas, com simplicidade, sem sensacionalismo, mas convincentemente acerca do que elas mesmas experimentaram, assinalando às pessoas os passos que se deve dar. Todo aquele que se deseja curar-se do álcool, considera o vício uma enfermidade e dedicam qualquer quantidade de seu tempo para ajudar outras pessoas para se livrar do álcool, que desejam o auxílio. Essencial na cura é a confiança no poder superior. O resultado final, meus amigos, é que geralmente se consegue ajudar vítimas e mais ou menos 75% dos que fazem o esforço sincero chegam a vencer o alcoolismo. E, na verdade, o alcoolismo é um sintoma de neurose. Possivelmente, em vez de considerar o alcoolismo como uma enfermidade, seria melhor considerá-lo como um sintoma de
uma enfermidade a neurose, mas é um sintoma do qual não pode o enfermo evitar toda a responsabilidade, porque sempre lhe é possível descobrir os motivos que o impelem a beber e apagar seus complexos para trocá-los por outros. É algo relacionado, meus amigos, com as emoções, como reconhece hoje os homens da ciência que se têm dedicado ao estudo desta questão e outras também. Eis, por exemplo, o que em um trabalho do Dr. Ader, da Sociedade de Higiene Mental da Califórnia, ele diz: não basta dizer que o alcoólatra tem pouco caráter ou força de vontade. Devemos perguntar-nos para nós mesmos por que ele é um escravo da bebida e não pode controlar o seu apetite por ela. A psicologia moderna, meus amigos, depois de muitos estudos, sugere que o alcoólatra ele está sofrendo certas incapacidades psicopáticas que ela chama neuróticas. A afeição do alcoólatra é provavelmente uma transigência destinada a preservá-lo de outras enfermidades mentais piores. O alcoólatra é uma pessoa que, mesmo que possa haver crescido forte fisicamente, não teve um complexo normal de crescimento emotivo. Ele não alcançou acomodar-se ao seu ambiente de adulto, a relacionar-se com ele como esperamos de um adulto. Ele é, todavia, infantil em suas atitudes, em sua maneira de depender das pessoas com as quais ele se relaciona emotivamente. Não pode achar recreação satisfatória, trabalho que tenha sentido para ele, nem relações, meus amigos, familiares que lhe deem segurança e felicidade, e como um inválido no senso emotivo e mentalmente, o alcoólatra usa a bebida como uma muleta social. Então, meus queridos amigos, os manicômios estão cheios de pessoas cuja enfermidade começou com a frustração, um sentimento de insegurança e ansiedade que não puderam dominar. Outras pessoas que sofrem as mesmas dificuldades, porém com menos intensidade, não chegam a perder a razão. Acham-se, sem dúvida, em desvantagens e requerem ser tratadas por médicos devidamente peritos. O Dr. Adey, ele fala da imensa hoste de pessoas que são vítimas das diferentes neuroses. Ele não só coloca a afeição pelo álcool entre os sintomas de neurose, mas fala de outros detalhes que devem ter-se em conta ao se tratar, meus amigos, de auxiliar um alcoólatra a recuperar saúde e o domínio de suas emoções. É muito importante, meus amigos, ensinar-lhes a alimentar-se corretamente e a olhar a vida com valor e otimismo. O Dr. Adey, ele diz que como resultado de beber em excesso, o alcoólatra ele sente com frequência fome, ingerindo em suficiente quantidade. O álcool tem bastante calorias para impedir que sinta fome, mas o álcool não tem proteínas, e nem minerais, e nem vitaminas, coisas todas necessárias para a nutrição e as funções físicas normais. E como resultado da falta de vitaminas e seu estado desnutrido, o alcoólatra propende a contrair enfermidades da pele, como a pellagra, neurites dos braços e das pernas e certos tipos de loucura. É muito importante, meus amigos, muito importante mesmo, dizer a verdade
enquanto procuramos evitar a enfermidade por uma educação inteligente acerca do álcool. Fomentamos o desenvolvimento de jovens sãos e felizes que tenham em si os recursos que lhes permitam achar recreação sadia, trabalho satisfatório e relações cheias de bom sentido com outros homens e mulheres. É também necessário, meus amigos, muito necessário, dedicar-se a um programa enérgico para o tratamento do alcoólatra já existente. Não há dúvida, meus amigos, de que os homens e as mulheres que se deixam escravizar pelo álcool e o fumo ou por qualquer outro vício não são sadios nem felizes. Buscaram a princípio uma sensação fetícia de bem-estar. Faltou-lhes o valor moral para enfrentar as dificuldades reais ou imaginárias da vida e encontraram na bebida ou no fumo um meio para se refugiarem num mundo mais agradável, porém irreal. E a que preço? Sua debilidade moral foi aumentada com cada fuga, pois esta entranhava maior debilidade física que os fazia sentir-se mais incapazes de enfrentar a realidade e anelar tanto mais voltar a refugiar-se em seu paraíso artificial. Por isso, meus amigos, meus queridos amigos, é muito importante ensinar aos nossos jovens a serem fortes e sãos física, moralmente, e é o passo mais seguro para evitar as tendências da bebida e também do fumo, e especialmente indicar-lhes de forma simples, clara e resumida como eles podem alimentar-se de maneira que obtenham toda a força física e mental que lhes é dado a ter. E devemos, meus queridos, apresentar aos jovens o maior serviço material e espiritual que se lhes possa prestar. Então, meus amigos, vejam só isso. Certa vez, em um interessante artigo publicado na revista de Psicologia, Benjamin Feriu, ele respondeu com certa extensão e pergunta: por que bebia eu demasiado? Antes de poder curar-se de sua debilidade, ele esteve em 7 sanatórios ou hospitais, ele consultou vários especialistas e conversou com uma infinidade de pessoas atacadas da mesma neurose. E as conclusões, os quais ele chegou, foi que ele bebia porque tinha problemas, dificuldades que queria esquecer. E assim sucedia com todos os alcoólatras com quem ele conversava. Então, meus amigos, nós vamos ver nesse momento uma confissão sincera. Um homem que, por exemplo, que vivia com a esposa e 4 filhos, ele teve de acolher aí na sua casa a sua velha mãe e a mãe de suas esposas. As entradas eram poucas e as consogras não contribuíam para a paz e harmonia ali naquela casa, pois uma defendia o filho e outra, logicamente, que defendia a filha. Assim ambas se acusavam diariamente, de maneira que a casa era um verdadeiro inferno. Por isso o homem se entregou à bebida. Vejam só isso. Durante anos, conta um senhor que se chamava Benjamin, que bastava haver encontrado essa explicação, a saber, que quando alguém tem dificuldades, pode esquecê-las bebendo. Assim, as suas dificuldades pareceriam suficientes para que ele se desse a bebida. A verdade, entretanto, é que bebendo e esquecendo as dificuldades, não ficavam resolvidas os problemas. Pelo contrário,
Novos problemas se criavam. Finalmente, se lhes abriram os olhos e ele notou que muitas pessoas no mundo têm dificuldades e não bebem. Seu próprio pai, por exemplo, na idade madura, ele empreendeu um negócio e faliu completamente, vendo-se obrigado a trabalhar como empregado. Havia ouvido dizer muitas vezes que aborrecia esse trabalho e encerraria. A esposa morreu muito jovem e o homem ficou com 4 filhos pequenos, cujo sustento o impedia de mudar-se ou desfrutar de liberdade. Mas, no entanto, ele nunca se entregou à bebida. A verdade, meus queridos amigos, que se gravou em letras de fogo na mente do neurótico alcoólico foi esta: não é necessário que um homem beba pelo fato de ter problemas e dificuldade, pois todos nós temos. O que se deve, meus amigos, fazer é enfrentar dificuldades valentemente e procurar sua solução como seres inteligentes. Então, meus queridos amigos, nós vamos ver nesse momento como age o fumo, o cigarro. E agora nós vamos ver duas palavras acerca do cigarro, acerca do fumo. Este não é considerado geralmente como produto de efeitos nocivos, comparáveis ali aos do álcool, mas ele está entre os narcóticos cujo consumo deve precaver-se a juventude, porque o princípio que está em jogo em seu consumo é o mesmo que no caso do álcool. Fuma-se para obter uma sensação de bem-estar. Isto pode também derivar em uma neurose mais ou menos grave e produzir transtornos no organismo. Então, meus amigos, vejam só como age o fumo e por que é perigoso. A segunda se expôs graficamente em um artigo científico. O que sucede quando se inala o fumo nos pulmões? É que os alvéolos tendem a irritar-se, inflamar-se e produzir uma sensível oxidação do soro. E isto impede que os alvéolos absorvam oxigênio e eliminem dióxido de carbono. Nossa vida depende da absorção de oxigênio. O processo é controlado pela secreção interna das glândulas suprarrenais. A adrenalina, portanto, quando a capacidade dos pulmões para absorver oxigênio fica reduzida pelo fumar, uma quantidade adicional de adrenalina ela é derramada nos pulmões por intermédio de sua muito rica provisão de sangue. Isto produz um efeito tônico ou estimulante, e este efeito é o que geralmente o fumante deseja obter. Não se percebe de que, como expressa o Dr. H. Viele, diz que os vasos linfáticos dos pulmões se enegrecem por substâncias irritantes, como o alcatrão, de que a capacidade respiratória de seus alvéolos pulmonares se tem reduzido a menos da metade, de que sua resistência ao câncer do pulmão, às enfermidades respiratórias, metade às infecções graves, tem diminuído menos da metade. Então, meus queridos amigos, saber-se definitivamente que a fumaça do cigarro contém substâncias produtoras de câncer. Cada uma pessoa deve decidir por sua conta se vale ou não a pena correr o risco do câncer. A tudo isto há que acrescentar o efeito tóxico da nicotina e de outros venenos que contém o cigarro, como o fulferol, a piridina, a colidina, a glolina
e monóxido de carbono. Não é de estranhar, meus queridos, que em muitas oportunidades dizem os fumantes aos que lhes recusam ali um cigarro, ele diz: feliz é você que não fuma. E o tom com que eles dizem é mais sincero que aquele com que elogia o cigarro, que sabe que em qualquer momento pode provocar um ataque de angina pectoral ou a enfermidade de Buerg. Então, meus amigos, nós vamos ver agora qual é a conduta mais prudente. O Dr. Viviele, ele diz que os esforços que fazem alguns médicos e psicólogos para justificar o costume de beber e fumar nos fariam sorrir se não fossem trágicos. Os resultados de tais esforços podem alcançar, segundo eles, beber álcool é bom para os pacientes que sofrem de angina pectoral. O que eles se esquecem, diz o doutor, é de dizer-nos que esta angina é uma enfermidade psicossomática ocasionada pela constante tensão nervosa em que vivem alguns homens. Não seria melhor curar a tensão nervosa em vez de impor-lhes carga adicional do álcool? Conclui ali o doutor. Então, meus queridos amigos, a atitude de todas as pessoas sãs, de corpo e de espírito, para com os venenos sociais, como chama ali o Dr. Legrain, os narcóticos com os quais os homens procuram desde tempos imemoriais criar para si paraísos artificiais. E, meus amigos, a atitude mental de todas as pessoas sãs deve ser esta: enfrentarei meus problemas valentemente, com a ajuda de Deus e com minhas faculdades mentais. Nunca introduzirei em meu organismo coisa alguma que possa reduzir sua eficiência. Então, meus queridos, é como diz o apóstolo São Paulo: templo do Espírito Santo de Deus é o nosso corpo. Nada farei para contaminar o meu corpo ou desonrá-lo. Mesmo no que como e mesmo no que bebo, eu posso glorificar a Deus sendo temperante. Quer dizer, abstendo-me de tudo que seja mal e praticando a moderação no uso do que é bom. Essa deve ser a nossa decisão, meus queridos amigos. Esses propósitos bastam para despertar em nós emoções sãs, dignas, agradáveis, altruístas e enobrecedoras, capazes de criar complexo de resistência a todas as tentações que os errôneos hábitos sociais possam apresentar-nos, a oferecer-nos cada passo a taça que embriaga, ou cigarro que embota, as faculdades superiores. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, tome cada dia tempo necessário para fazer um exame de consciência. Ensinar os jovens a serem fortes e são física e moralmente é o passo, meus amigos, mais seguro para evitar as tentações da bebida e do fumo. Nós vimos aqui os paraísos artificiais. Essa é uma lição maravilhosa. Eu desejo que você volte este vídeo para o início e analise ponto por ponto. Vimos aqui um estudo maravilhoso sobre o álcool e sobre o fumo. Eu gostaria de falar uma coisa para você. Se você tem desejo de vencer o vício do cigarro, e você tem lutado e não tem conseguido, eu gostaria de falar para você: entra no teu quarto ali, se ajoelha e fala para Deus: Senhor, eu preciso vencer, eu tenho lutado para vencer o vício do cigarro, mas eu não consigo, me dá forças. Deus, ele vai te ajudar, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Se você está lutando para vencer o vício tomando álcool, e você gostaria muito de vencer, e você tem lutado, faça a mesma coisa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, se ajoelha e converse com Deus. Ele te dará forças. Senhor, eu não consigo, eu tenho lutado. Fala para Ele: eu tenho lutado, mas eu não tenho conseguido.
Me dê força, Senhor. E Deus vai te dar força, meu querido amigo, minha querida amiga. Se você não pode entrar até o seu quarto, aí mesmo onde você está, fala com Deus, conversa com Ele. Fala com teu Pai do céu, que Ele te dará forças para vencer. E também gostaria de falar com as pessoas que têm lutado também, que já abandonaram e estão sentindo aquele desejo de querer voltar. Muitas das vezes a pessoa está sentindo a tentação para voltar. Não falo nem desejo de voltar, mas a tentação está ali, bate aquele desejo de voltar a fumar ou beber, ou voltar à bebida. Pede para Deus força, que também Ele te dará forças para vencer. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele te dará força, porque todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. E eu gostaria de dizer ainda que se você tem um parente, ou pode ser um amigo, um vizinho, que você possa realmente compartilhar este vídeo, que eu creio que vai ser com certeza de grande utilidade para ele, que você possa também ajudar todas as pessoas, seus amigos, seus vizinhos, um parente seu, um irmão, uma irmã, um parente, seja até quem sabe um filho, que esta mensagem de hoje seja muito útil e que você realmente possa ajudar alguém que está desejando vencer os paraísos artificiais. Que acima de tudo Deus conceda muitas bênçãos na tua vida, é meu sincero desejo. Valeu, gente, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você grandemente, tua saúde, teus projetos e toda a tua família, é meu sincero desejo. Muita felicidade, paz e alegria para você e muita saúde, é meu sincero desejo. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente, fiquem todos com Deus. Valeu, amém. Tchau, tchau.